Bora lá, galera, mais uma vitória do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. A equipe do Cuiabá dessa vez desbanca o poderoso time do Flamengo. Cuiabá 3-0 na Arena Pantanal, galera. A equipe do Cuiabá subindo muito, oitava colocado com 28 pontos. E nesse momento o Cuiabá está a 3 pontos do Flamengo, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam da vitória do Cuiabá e também dessa derrota do Flamengo. E a culpa de quem da derrota do Flamengo? Do técnico ou é a equipe do Cuiabá que melhorou muito de produção, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Flamengo. Vou deixar o link na descrição também. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Oportunidade de chegar perto do Botafogo, que também não conseguiu uma vitória nesse campeonato nessa noite. O Flamengo é derrotado pelo Cuiabá, fora de casa. Os gols saem no segundo tempo, Pedro, mas depois de um primeiro tempo que já se desenhava o cenário do 3-0. Chegou a ter 12 finalizações do Cuiabá contra uma do Flamengo. Um Cuiabá aplicado e um Flamengo irreconhecível? É esse o caminho de desenho do jogo? É isso, Dani. Um beijo para você, boa noite ao fã do esporte que nos acompanha aqui nesse Sport Center. O 2-0 que o Cuiabá constrói logo no início ali do segundo tempo foi quase que uma correção da conta que ficou pendente da primeira etapa. O Flamengo irreconhecível, como você já frisou bem, irreconhecível pensando no que você espera de um clube e de um elenco do tamanho do elenco do Flamengo, mas não irreconhecível pensando quando você olha para as peças que foram colocadas em campo que o Sampaoli quer dessas peças. O Flamengo tinha tido um jogo problemático, com formação parecida, tática e dinâmica contra o Palmeiras. O Sampaoli repete. O Flamengo tem duas opções pelas pontas, tem Luiz Araújo e tem Everton Cebolinha, mas não tem quem se aproxime para jogar. O Flamengo tem um meio campo com Thiago Maia hoje, Vitor Hugo e Gerson, mas um meio campo que não se aproxima. Então é muito difícil você replicar um modelo de jogo que vinha dando certo, deu certo, por exemplo, para construir um resultado contra o Olímpia, no meio de semana pela Conmebol Libertadores, com essa formação de hoje. Não é a primeira vez que essa formação tem problema. Um time muito espaçado, um time que não consegue reter a bola, um time que vê uma superioridade do Cuiabá no meio de campo, um time que não chega ao ataque, e o Cuiabá com um trabalho muito honesto, muito correto, e o Cuiabá sabendo qual era o adversário que estava do outro lado. Porque quando a gente pega para falar que o Cuiabá deu mais de 10 finalizações no primeiro tempo, é também uma surpresa. O Cuiabá é dos times que menos finaliza do Campeonato Brasileiro. Então é um problema desse Flamengo, concedendo muitas chances, uma formação que não se encaixava na primeira etapa e contra um Cuiabá que foi aproveitando. Se não construindo no primeiro tempo, logo no início do segundo, São Paulo, para mim, demora a mexer no que deveria ter sido feito, que é buscar um jogo pelo lado, é buscar ter o Bruno Henrique por ali. Ele não teve, foi ter só depois dos 15 minutos, quando já estava 2-0, o Flamengo demora, faz só a substituição do Alan, o time parece ficar meio capenga, um Thiago Maia que não tem cacuete ali de lateral, o Cuiabá faz um, faz dois, corrige um primeiro tempo que já era muito melhor, e no final o Flamengo muito espaçado, aí um baile ali para cima do Alan, Davi Luiz marcando com o olho, Davidson entrando sozinho na área, faz o 3-0, fica até justo, não foi um placar injusto pelo Flamengo irreconhecível, como você falou, Dani. Você está falando em Sampaoli, uma coisa que se repara muito é o Sampaoli irritado, pedindo que o Flamengo justamente diminua o espaço entre essas linhas e consiga ficar mais com a bola. Foi um Flamengo de muitos chutões hoje, que é uma coisa que pela qualidade técnica que se tem ali nesse campo, não é esperada. É um outro tipo de Flamengo. Ele demora a mexer e eu fico me perguntando quanto de parcela não tem dele nesse Flamengo. Porque o Flamengo que a gente está acostumado a ver com posse de bola e proposição de jogo é um outro Flamengo. Será que esse Flamengo treina o suficiente para nessas brechas entre jogos mais importantes para a diretoria e para ele, é o que indica fazer um bom jogo com essa formação? Eu acho que é bom sim para a gente lembrar, Dani, que o Flamengo está num começo de trabalho de São Paulo, não é uma temporada inteira, são um pouco mais de 3 meses, como você frisou. São Paulo começou a fazer o seu time principal funcionar. Como o time principal do Flamengo funciona? O Wesley escapando do corredor, um jogo de aproximação, ocupação de meio de campo, uma pressão pós-perda, uma saída de bola um pouco mais qualificada, um jogo aproximado pelo lado esquerdo, agora mais evoluído com o Bruno Henrique, tudo que não teve no jogo de hoje. Então ele não consegue ainda desenvolver esse futebol também para o seu time alternativo, reserva, misto, como queiram chamar. Tinha pouca gente titular hoje, porque não tem como você desvincular e não negociar com a partida de quinta-feira contra o Olímpia. Vai ser uma partida intensa, como foi a da última quinta-feira no Maracanã, um Olímpia fechado, um jogo desgastante, um jogo fora de casa, então você precisa pensar. Só que você troca as peças e você não tem quem faça o corredor do Wesley, Luiz Araújo joga de fora para dentro, não joga pelo corredor. Com a sensação que o Ayrton Lucas não está ainda em plena forma física. Eu acho que é um Ayrton Lucas. A melhor forma do Ayrton Lucas que o leva à seleção é um Ayrton Lucas que ataca muito o corredor. Sim. Não é simplesmente o Ayrton Lucas que não jogava com o Sampaoli. A ideia do Sampaoli é outra. E você tem o Bruno por ali. E quando você tem Ayrton com o Cebolinha, bate
E aí você tem o trabalho do outro lado, do outro treinador, do Cuiabá. Ele sabe que tem o Ayrton por ali, ele trava o Ayrton com muita subida, com uma partida muito boa do Jonathan Cafu. Então o Ayrton Lucas tem que se preocupar com o Jonathan Cafu, não consegue subir. O Cebolinha não tem quem faça o jogo aproximado. Pela direita, não tem jogo, porque não passa por ali o Luiz Araújo como passa o Wesley fazendo o corredor. E pelo meio, muito espaçado. Gerson, que deveria ser esse vértice de criação, muito distante de Thiago Maia, que não sabia se marcava, se apoiava, se chegava, tentava correr o campo todo até. E um Vitor Hugo também ficava nessa dúvida. Então, meio espaçado, o jogo não flui pelos lados e um Cuiabá muito bem ajustado. Chegando, assustando. Então, aquele jogo do Flamengo do Sampaoli, ele não consegue ainda ser replicado com essa formação alternativa. Mas acho que a gente já pode debater um outro tipo de jogo para essa formação. O Sampaoli já pode pensar em algo diferente. Pedro também é um personagem dessa partida pelo seguinte, o Gabriel está suspenso para esse jogo, porque tomou o terceiro cartão amarelo. O Pedro ficou fora do jogo contra o Olímpia como suspensão depois do ato de indisciplina no jogo anterior, em que se recusa a continuar aquecendo, quando percebe que não vai entrar na partida, e tem todo aquele imbróglio com agora ex-preparador físico do Flamengo, do Soco. Mas o Pedro fica fora do jogo anterior, também porque nesse, no meu entendimento, o Gabriel não poderia estar. Então esse jogo é um jogo que precisa do Pedro. O Pedro hoje em campo, ele tem 3 finalizações, 2 no alvo. Me pareceu menos nervoso, menos ansioso para finalizar como em outros momentos anteriores, mas não é o Pedro que a gente já viu na sua melhor forma. Isso tem a ver com o Pedro ou tem a ver com tudo que a gente está colocando aqui de como a bola chega? Tem a ver com o Pedro, com o time do Sampaoli e menos com o episódio de agressão e de disciplina também da semana passada, Dani. Quando você olha para esse time de hoje, o Pedro é o cara da referência, que vai empurrar a linha de defesa do Cuiabá para dentro da área, vai esperar essa bola chegar. Se esse time não funciona bem, essa bola não vai chegar para o Pedro. É diferente do Gabriel, que sai, busca, ataca o espaço, tem muito mais mobilidade. O Pedro também não vai ser um cara de pressionar. Ele tem uma primeira chance dele no cruzamento do Davi Luiz, no segundo tempo. O Flamengo já perdia o jogo, então o Davi Luiz vai levantar essa bola para o Pedro. Acho que já diz um pouco que foi a criação ou a não criação do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá. E no final do jogo ali uma outra oportunidade. Ali talvez essa bicicleta ainda no primeiro tempo também, que foi a única finalização para fora, primeira e única finalização para fora do Flamengo antes dos acréscimos ali do primeiro tempo. E aí você, para mim, tem um vestígiozinho de ansiedade ali no lance do final do jogo. 3-0, lance decidido, talvez o Pedro querendo balançar as redes, virar a página, talvez um pouco disso. Ali tem talvez um pouco de ansiedade. É bem verdade que a gente já tinha verificado antes do episódio da agressão. O Pedro já se mostrava ansioso em alguns momentos, partida contra o Grêmio, quando entrava, quando muitas vezes era até taxado de fominha, ali até dentro do grupo, inclusive, porque queria tirar essa coisa do rei da América, do artilheiro que não vem jogando bem. Então acho que tem muito mais a ver com a fase do Pedro e com a fase complicada desse time alternativo do Sampaoli, que é quando o Pedro está em campo. O Pedro não é uma opção de primeiro momento para a formação titular, então explica isso. E o Flamengo, você falou já desde o início do programa, irreconhecível em todos os momentos, não foi diferente na fase ofensiva. A bola não chegou, o Pedro tentou a bicicleta, a bicicleta, tentou a cabeçada na segunda etapa, tentou o lance individual ali no final do jogo, mas não concluiu bem. A gente está vendo números aqui, eu estou olhando números do jogo, 17 finalizações do Cuiabá contra 10 do Flamengo. O Flamengo teve subiu a posse de bola no segundo tempo, né? No primeiro tempo ela estava mais parelha ali. Acaba com 63% de posse de bola rubro-negra. E passa muito pelo Bruno Henrique, né? Pela mudança de entrar o Bruno Henrique e propor o jogo de uma outra maneira, assim. É por isso que você fala da mexida, talvez, tardia do Sampaoli, né? Eram 15 minutos de segundo tempo, o Sampaoli vem com o Bruno Henrique e o Wesley. O que ele precisava? Abrir o campo. Só que, a meu ver, Dani, uma visão minha do jogo, essa mudança poderia ter sido feita no intervalo. O Flamengo já tinha essa necessidade de abrir o campo, o Flamengo não tinha quem combinasse essas jogadas. Esse corredor que flui tão bem no modelo de Sampaoli já não tinha no primeiro tempo. Ele demora a mexer, o Cuiabá faz 2-0. Quando o Cuiabá faz 2-0, ele vem com o Bruno para abrir campo pela esquerda e tentar combinar o Wesley para abrir campo pela direita. Só que quando ele bota o Bruno, quem é que está caindo ali pela lateral? Já não é o Ayrton, é o Thiago Maia. O Thiago Maia não tem cacuete nenhum de combinação de linha de fundo. Quando o Bruno corre na diagonal para a área, quem é que faz a linha de fundo? O Thiago Maia não tem esse cacuete, a coisa não anda. Não é jogo de um time só. Do outro lado, um Cuiabá que tenta subir a marcação para dificultar a vida do Flamengo desde o início, mais propositivo do que a gente tinha visto, não à toa com muito mais finalizações. E ele, protagonista contra o Flamengo já em outras ocasiões, está aí o Daverson contra o Flamengo nas últimas 3 partidas dele. Ele tem 2 gols e 1 assistência, 1 gol e 1 assistência só nesse jogo de hoje, Pedro, para a gente virar um pouquinho. É claro que tem toda a mística, né, do Daverson, do personagem, mas acho importante também a gente colocar aqui no papo o crescimento desse Cuiabá. É interessante, o resultado 3-0 dialoga muito com o que o Flamengo não faz.
mas o comprometimento, o comportamento do Cuiabá dialoga muito mais com a fase dele no Campeonato Brasileiro. Flamengo bem postado, jogando o que poderia dele se esperar, poderia dificultar um pouco mais. Agora, o comportamento do Cuiabá do Campeonato Brasileiro é um comportamento de um time assim, bem organizado. Um time que sabe que vai colocar o Jonathan Cafu por ali para dificultar o Ayrton Lucas, sabe que vai ocupar o meio de campo, porque o Flamengo pode ter uma ocupação um pouco menor no meio de campo, sabe onde vai tirar o jogo pelas beiradas, porque esse time de São Paulo não funciona. Não é porque tem pontas que vai funcionar pela beirada, porque não tem aproximação. Então, um trabalho muito interessante do Cuiabá até aqui. E quando você olha para Davidson, olha para Cuiabá, olha para Flamengo, parece que você sente que vai sair alguma coisa ali pelo personagem, pela relação de Davidson, gol contra Flamengo em final de Libertadores. O Flamengo também facilita, né? 2-0 já para o Cuiabá, o Alan tenta esticar, dá o meio, ninguém acompanha, o Thiago Maia, que eu já falava, não tem esse cacuete de marcar pelo corredor lateral, chega depois, o Davi Luiz acaba marcando com ele, quando você olha para dentro da área, aí tem o mérito do Davidson, sabe ocupar o espaço, sabe onde tinha que estar para finalizar essa bola que chega. Eu tô olhando. Galera, e é uma coisa que eu sempre falo, eu tô falando isso há muito tempo, né? O Davi Luiz não tem jogado nada, o cara não aguenta acompanhar mais a jogada, essa é a verdade, e você vê o Rodrigo cair no banco, você não vê o cara nem entrando, entendeu? Você não vê o Sampaoli dando oportunidade, o cara sair como titular, entendeu? Você não vê. Aí você fica aquele pensamento, pô, o que será que tá acontecendo no Flamengo? O que será? Não é pra ele não colocar o cara? Entendeu? O time do Flamengo hoje foi horroroso. O Flamengo facilitou. Pareceu aquele jogo lá contra o Bragantino. O Flamengo perdeu de 4-0. Entendeu? Até quando o Flamengo vai ficar perdendo esses jogos? Não tirando o mérito do Cuiabá, que na minha opinião, o Cuiabá tá jogando futebol assim muito convincente. Entendeu? Mérito total do Cuiabá. Mas o Flamengo colaborou sim. Poderia ter perdido pro Cuiabá sim, mas não de 3-0. 1-0, até 2-0, 2-1. Mas perder de 3-0 dessa forma, o Cuiabá tava com 12 finalizações e o Flamengo com uma. Cuiabá poderia ter vencido até por 5 gols. Entendeu? O Davidson, ele sabe aproveitar muito as oportunidades, entendeu? Ele sabe se posicionar na área. Pode falar o que for do Davidson. O Davidson é jogador caneludo, não é habilidoso, mas o cara sabe se posicionar e sabe fazer o gol quando precisa. É isso que um time precisa de um atacante. Entendeu? O cara sabe aproveitar a oportunidade. E o Flamengo mostrou hoje que a situação vai ficar complicada se o Flamengo não vencer o próximo jogo aí que o Flamengo tem pela frente pela Libertadores. Se o Flamengo não se classificar, vai dar ruim pro Sampaoli. Aí agora eu quero ver quem que vai defender. Aí agora vai ter repórter que vai chegar e vai falar assim: ah, os jogadores do Flamengo jogam quando quer. Não é joga quando quer também não, né? Vamos, olha lá. Entendeu? É claro, os jogadores hoje jogaram mal, mas pô, o técnico também colaborou. Essa é a verdade, demorou muito a mexer no time, fez algumas substituições, aí, uma mudança dentro de campo assim, muito equivocada, né? E o Cuiabá que agradece, o Cuiabá 8º colocado, na minha opinião, o Cuiabá vai brigar pelo G6 aí do Campeonato Brasileiro ainda, hein? Cuiabá, 3 pontos do Flamengo, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Pode apostar, o Cuiabá tá embalado e vai dar muito trabalho aí até o final do Campeonato Brasileiro. As equipes grandes que tá brigando pela parte de cima, tem que tomar cuidado, porque o Cuiabá tá aí pra isso, vai tirar pontos dessas equipes. O pessoal subestima muito, o Cuiabá subestima mesmo que os caras vão pra dentro. Vão pra dentro e tira ponto. Essa é a verdade, galera. Queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa vitória do Cuiabá no Flamengo, 3-0, vitória convincente do Cuiabá, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.